E tá começando mais uma edição do Papo Mix, nessa semana super especial. Papo Mix completando 10 anos. A gente tá recebendo amigos que fazem parte da história do programa. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, Cássio Rodrigo, ele que é coordenador estadual da diversidade sexual. Tudo bem, Cássio? Tudo ótimo, Anderson. Obrigado aqui pelo convite, para estarmos aqui com o Papo Mix nessa semana comemorativa, 10 anos, uma década de muita informação, uma década de muita alegria, uma década de muita arte. Pois é, não, eu que fico feliz de você tirar um espaço, a gente sabe que você está viajando todo o estado, fazendo um trabalho maravilhoso, e você tirar um tempo na sua agenda para estar aqui com a gente hoje. O Cássio foi um dos grandes apoiadores do Papo Mix desde o início, né, Cássio? A gente conheceu você no antigo CADES, né? Isso mesmo. Em 2007 eu estava lá na CADES, que era a Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura, hoje é a Coordenação LGBT, e eu lembro que vocês chegaram assim, timidamente, a gente pode ir lá nas praças da diversidade, fazer a cobertura dos eventos. E foi super legal a parceria. Por quê? Porque a gente tinha a estrutura para fazer as atividades na periferia, mas não tinha a comunicação. Então, aquela parceria com o Papo Mix ali naquele começo, para a gente foi muito importante, porque ajudou a divulgar as ações que nós fazíamos para o pessoal LGBT na periferia de São Paulo. E a gente ficou muito admirado, principalmente de estar levando a diversidade até os bairros mais afastados de São Paulo. E não era só aquela informação mais de cidadania, que às vezes não tem tanto, que as pessoas às vezes têm uma certa rejeição. Tinha as manifestações artísticas também, que é muito importante nesse processo, né? Tinha sim. A gente sempre achou que para poder falar de direitos humanos, a gente tinha que atrair o público. Uhum. Então nós tínhamos ali cantores gays, cantoras lésbicas, nós tínhamos shows com drag, nós tínhamos travestis, transexuais, nós tínhamos dança, tínhamos de tudo. Além disso, a gente tinha o atendimento do Centro de Combate à Homofobia, que a equipe sempre ia junto para se tivesse algum caso de discriminação, e o pessoal do DST-AIDS, que na parceria fazia a prevenção. Legal, Cássio. Nesses 10 anos, a nossa diversidade mudou muito, né? Mudou, a gente começa falando da sigla, né? Que era GLS, depois veio GLBTT, GLBT, agora é LGBT, né? É verdade, a gente começou, era GLS, depois virou GLBT. Tem gente que até hoje fala GLS, acho que foi o mais popular, né? Porque GLS era a sigla que saiu muito nos jornais, né? Na coluna da Folha, e todo mundo acabava lendo. E hoje a gente tem o LGBT, que o LGBT espero que fique aí um períodozinho. A gente vê que vira e mexe, alguém quer mudar, né? É que eu acho que assim, é importante por visibilidade, sem dúvida, mas também é importante que nós tenhamos uma nomenclatura que a própria população em geral possa conhecer, né? Senão a gente fica mudando muito e aí é difícil se comunicar com a sociedade. Perde um pouco a referência, né? Exatamente. Vamos lembrar alguns momentos desses últimos 10 anos, do ativismo, da diversidade, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente falou do próprio CADES, que foi uma referência em relação a políticas públicas, né? A Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual foi criada em fevereiro, 10 de fevereiro de 2005, na gestão Serra Kassab. Aí nós tivemos, logo após a criação da coordenadoria, a criação do Conselho Municipal em atenção à diversidade sexual. Isso tudo, o conselho foi em julho de 2005. Naquele período da prefeitura, nós tivemos alguns projetos que eu vejo como essenciais. Um deles foi o POT, Programa Operação Trabalho, que tinha um recorte LGBT. Esse projeto era justamente para a reinserção social de travestis, mulheres transexuais, homens trans e também gays e lésbicas que estivessem em situação de vulnerabilidade. Então era uma chance de voltar para a escola, né? Tinha elevação de escolaridade, nós tínhamos cursos profissionalizantes feitos no Sistema S
e a gente encaminhava o currículo para o Centro de Apoio ao Trabalhador. Então, a gente, de alguma forma... Era uma sementinha do que é hoje o Transcidadania. É, uma semente do que hoje é o Transcidadania. E a gente ali conseguia fazer o caminho, porque você conseguia ir desde a elevação de escolaridade até o encaminhamento dos currículos para o mercado de trabalho. E a nível estadual, a gente tem, que aqui no Papo Mix a gente sempre bate na tecla, é a Lei 10.9. Não, 10, eu já confundo sempre as letrinhas, mas é uma lei muito importante. Os números, né? 10.948, isso, 10.948, que é uma lei super importante. Né? Então, a lei ela é de 2001, né? É a lei que proíbe e pune discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero. E que era uma lei que também era pouco conhecida. Então, quando em 2005 a coordenadoria foi criada, um dos nossos primeiros trabalhos foi, em parceria com o Estado, divulgar a lei. Tanto que em 2007, ano do nascimento do Papo Mix, nós conseguimos um primeiro convênio entre Prefeitura e Defensoria Pública do Estado. E aí os defensores começaram a atender gratuitamente as vítimas de LGBTfobia. E hoje, como que você analisa o movimento, Cássio, o movimento LGBT? Bom, eu acho que a última década para o movimento LGBT, ela foi muito complicada. Por quê? Porque eu lembro que a gente tinha lá em 2005 algumas bandeiras, então nós tínhamos o PLC 122 de 2006, que é o projeto que criminaliza LGBTfobia. Esse projeto, nesta década, ele foi suspenso, né? Embora ele tenha passado pela Câmara dos Deputados, quando chegou no Senado, ele foi suspenso e foi atrelado à tramitação do Código Penal, então vai ficar por um bom tempo suspenso. Então, para a gente foi muito ruim, nós perdemos uma das principais bandeiras. Nós também tínhamos como bandeira, né, o tripé da cidadania, que era pelo menos ter uma coordenação, um conselho e um plano de enfrentamento à LGBTfobia nas capitais e, se possível, nas grandes cidades. E a gente vê que sempre que você tem algum problema de diminuição orçamentária, as primeiras políticas que acabam sofrendo são essas políticas de direitos humanos. Então também é sempre um vai e volta, enfim. Eu acho que nós tivemos avanços, né? Não dá para negar a importância do Supremo Tribunal Federal, tanto quando da equiparação da união estável de homossexuais a heterossexuais, quanto agora, quando eles validaram o direito de travestis, mulheres transexuais e homens trans à retificação de nome e de sexo. Ver também o avanço da internet traz uma série de discussões em relação à própria comunidade LGBT. A gente vê que dentro do movimento tem pessoas que é a favor a certas posturas, outras não, inclusive até em relação a toda essa temática que a gente está falando. Até que ponto esse tipo de opiniões diversas, contrárias, essas brigas positivas? Que a gente fala assim, a comunidade LGBT não é unida. Mas até várias questões, várias partes do movimento foram ganhando forças por meio dessas ideias diversas. Bom, é claro que eu sou super a favor da democracia, e quando você é a favor da democracia, você tem que respeitar as diferenças de pensamento, posições políticas, enfim. Você tem que respeitar o entendimento do outro. O que me incomoda, e aí eu falo para a nossa comunidade, o que me incomoda é quando a gente tem, por exemplo, uma representação, como foi feita pela Viviane, há 2 paradas atrás, e onde ela sai enquanto mulher transexual, crucificada, e além de ser crucificada pela mídia e pela sociedade em geral, também foi crucificada por uma parcela da comunidade LGBT. Isto eu acho que a gente não poderia fazer. Eu posso até não concordar com a forma como foi feita, posso,
mas ali está uma representação válida, uma representação justa. Ali ela estava falando das travestis e mulheres transexuais que são mortas no nosso país todo ano. Ali ela estava representando lésbicas e gays que passam por situações de violência, por exemplo, um estupro corretivo de uma mulher lésbica ou um assassinato de um homem gay, e que o corpo de segurança, as nossas polícias, enfim, o judiciário, muitas vezes não vai atrás desses culpados. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar que já tem muita gente que atira pedra na gente, né? A gente deveria evitar atirar pedra. A gente pode não concordar. Não concordou, o silêncio já basta. Nossa, Cássio, você falou aqui essa questão e vou até aproveitar porque a gente está completando 10 anos e algumas pessoas têm questionado isso, da ausência do nosso quadro Para Quem Você Bate Cabelo. A gente tinha um quadro que a gente fazia, sempre convidava drag queens, convidava os artistas, já vieram gente até fora do segmento da noite, como Ronaldo Esper já veio bater cabelo, o empresário Douglas Drummond já veio também participar dessa brincadeira. E aí eu parei de fazer o quadro. Por quê? Porque durante uma das últimas gravações veio alguém falar mal de alguém da comunidade LGBT. E não foi para esse intuito. Eu acho que para falar mal da gente já tem a turma toda lá fora. Então, nesse momento eu preferi me unir com o que eu acredito e eu preferi, não, vamos dar encerrar o quadro porque o Papo Mix é mais do que isso. Eu acho que em momentos como o da Viviane a gente tem que estar unido porque momentos para gente para falar mal, para jogar pedra na gente, está cheio lá fora. Né? Tá cheio. E eu acho que se as pessoas não concordam, os espaços de participação para construir uma nova realidade estão aí, né? É o que eu falei, o tema da parada ele foi debatido desde outubro. Uhum. Não é que a gente decidiu num fim de semana. Foram meses debatendo o tema. Então, se você não concorda com o tema desse ano, procura o ano, a pós-parada, né? Porque a gente não começa só o ano que vem. Então, pós-parada, procura começar a se inteirar do movimento, a debater com a gente a questão da temática, a pensar no que é importante para a comunidade estar falando, a ajudar, porque nós trabalhamos muito com a questão de voluntariado, né? As pessoas ali estão voluntárias. Então, de repente, você tem a possibilidade de acessar uma mídia, até uma mídia internacional, fazer a denúncia do quanto as pessoas estão morrendo. Venha, se agregue. Acho que juntos nós conseguimos combater a LGBTfobia. Cássio, você está completando um ano como coordenador da diversidade sexual. Como que está sendo esse serviço agora trabalhando para o Estado todo? É um desafio. Eu diria que, embora eu sempre acompanhasse o trabalho da coordenação de perto, é um desafio estar na coordenação. Por quê? Porque a cada minuto surge alguma demanda pelo interior ou na capital. E a gente está sempre buscando atender essas demandas. É muita coisa. Então, o trabalho que eu busquei fazer nesse ano, que eu estive ali na coordenação, foi justamente o de dar maior celeridade aos processos da Lei 10.948. Então, eu acho que a gente tem uma lei, a lei está funcionando, está sendo divulgada, e a gente precisa, então, fazer com que os processos caminhem. E aí eu fiz algumas ações nesse ano, justamente buscando acelerar os procedimentos. Então, uma das ações, a gente renovou um termo de convênio com a OAB São Paulo. A OAB tem 64 comissões de diversidade sexual espalhadas por todo o Estado. E essas comissões, elas vão ser a porta de entrada das denúncias. Então, se eu for discriminado longe da capital, eu não preciso vir até a capital ou mandar e-mail para a coordenação. Eu vou ter ali uma comissão da diversidade sexual da OAB que possa me atender e acompanhar o meu caso. A outra ação que nós fizemos para dar celeridade, o processo ele tem 2 momentos. O primeiro momento, em que a gente ainda está colhendo informações e onde a gente está qualificando vítima e agressor. Neste momento, nós temos um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça para fazer mediação. Então, o que a gente fez? A gente acelerou esses processos
de mediação. Então, se você me discriminou, me chamou de viado, e você aceita vir para a mediação junto comigo, e eu aceito a mediação, nós podemos sentar na mesa, olhar um para o outro, e dali a gente pode tirar alguma solução em comum que seja bom para ambos os lados. Isso facilita todo o processo. Facilita, e isso ajuda no sentido educativo da lei. Porque a lei antes ela era muito punitiva apenas. A mediação ela faz com que a pessoa entenda, primeiro, o que é ser LGBT, segundo, né, o que é a lei, e terceiro, de alguma forma, ela sai conscientizada e, às vezes, principalmente se você é dono de uma empresa, a empresa sai tão sensibilizada que acaba fazendo um trabalho educativo e formativo dos seus funcionários. Isso tem sido muito legal nesse último ano, porque nós estamos conseguindo fazer com que as empresas entendam o que é essa discriminação e levem para os funcionários formação e capacitação para que não ocorra discriminações como essas. Então, eu trabalhei sempre nessas duas linhas nesse último ano, fora todo o resto, claro, mas principalmente para que a Lei 10.948 possa ser plenamente efetivada. Eu acompanho pelo seu Facebook, você sempre viajando pelas suas redes sociais, você sempre viajando com suas palestras, divulgando as políticas voltadas para a comunidade LGBT. Você fez um trabalho recentemente com os funcionários do metrô, foi isso? Nós fizemos alguns trabalhos recentes de formação. Um foi com o metrô, na verdade foi por conta do caso da morte do Luiz Carlos Ruas no final do ano passado, no Natal. Nós oficiamos o metrô e pedimos uma sensibilização dos coordenadores de segurança, justamente para que eles estejam atentos a esse tipo de violência LGBTfóbica. Então, foram capacitações feitas com as equipes do metrô e já agregamos também a CPTM. Então, foi metrô e CPTM. E o que eu consegui fazer agora, recentemente, foi com o Detran. Então, através de uma parceria com o Detran de São Paulo, nós fizemos 8 palestras, só aqui na capital, 2 em cada posto de atendimento. Então, foi 2 na Armênia, 2 no Aricanduva, 2 em Interlagos e 2 na sede. E isso foi muito legal, porque desta conversa, o Detran já fez um questionamento por ofício para o Denatran, né, porque todos os nossos formulários no Detran hoje já têm o nome social, o campo para o nome social, mas os formulários nacionais não têm. Então, nós questionamos o Denatran e o Denatran devolveu respondendo que sim, que eles têm que atualizar os formulários. Então, agora eles vão para um passo de atualização dos formulários nacionais. Ou seja, já deu fruto, então, esse trabalho começando Detran daqui. Exatamente, deu fruto. E eles vão colocar o campo do nome social em todos os formulários e estão estudando a possibilidade, inclusive, de ter um campo de nome social na CNH. Quando a gente fala em nome social, às vezes as pessoas que não entendem ou que não convivem diretamente com a comunidade LGBT até acham que é uma bobeira isso. Mas a gente sabe que uma travesti ser chamada do nome que não é social traz um constrangimento bem grande, né? Sim, não só o constrangimento, como é uma negação dela, da individualidade dela, né? Porque se ela se vê como Adriana, ela não tem que ser chamada de Cássio. Ela tem que ser respeitada como Adriana. Então, acho que é nessa linha que a gente está trabalhando. Eu espero realmente que o Denatran encaminhe a questão e que entre o campo do nome social na Papo Mites é que permite, por exemplo, que a gente possa estar sempre fazendo esse trabalho. Completar 10 anos enquanto um meio de comunicação LGBT no nosso país não é fácil. Não é fácil porque não tem quem patrocine, não é fácil porque não tem incentivos, não é fácil porque às vezes a própria comunidade não reconhece a importância
e o profissionalismo do trabalho que vocês fazem. Assim como eu dou a cara todo santo dia buscando evitar a LGBTfobia, vocês dão a cara todo santo dia mostrando e divulgando para a comunidade aquilo que existe. Eu acho que nós, enquanto comunidade, tínhamos que fazer o que é feito lá fora. Né? Lá fora você vai para uma parada e as pessoas doam $1. Então você imagina ali centenas, milhares de pessoas jogando $1 e você tem uma verba para que se reverta para as entidades que trabalham ao longo do ano o acolhimento da população LGBT. Se aqui nós, né, numa parada com 3 milhões de pessoas, se a gente jogasse 50 centavos, nós teríamos no final da parada 1,5 milhão. 1,5 milhão daria para ajudar quem está aqui na mídia, na comunicação, daria para ajudar quem está na assistência social, com casas de passagem, acolhimento de jovens LGBTs expulsos de casa, daria para cuidar de quem está lá brigando por direitos contra deputados e senadores conservadores, então quem está fazendo advocacy para a gente. Eu acho que essa é a forma da comunidade cuidar de si mesma. A gente precisa começar a cuidar da gente mesmo antes que nós acabemos, infelizmente, mortos. Eu acho que a gente precisa cuidar da gente. Cuidar da gente significa respeitar, reconhecer e ajudar quem está aí na rua.